Por favor, meninas, vocês conseguem enxergar aqui direitinho? Sim, Dá professor. para ver, né? Pronto. Hoje a gente vai arrematar tudo que a gente viu em teoria dos jogos até agora com os jogos repetidos. Jogos repetidos são uma mistura de jogo estático com jogo dinâmico. Tá? Então, nós vamos ver decisões simultâneas, mas as decisões são simultâneas, mas não se dão em uma única rodada. Então, os jogadores eles jogam mais de uma vez simultaneamente. Joga uma vez, aí tem outra rodada, pode ter 3, 4 rodadas, né? E aí quando a gente tenta entender jogos repetidos, a perspectiva é, será que muda alguma coisa nessa análise de previsão de resultado quando esses jogadores jogam mais de uma vez? Será que se mantém o resultado do jogo simultâneo estático? Qual é a principal questão que está por trás desses jogos repetidos? Por que jogar repetidamente? Porque de repente você permite a ideia de cooperação. Você passa a conhecer o outro jogador e isso abre possibilidade para uma cooperação entre os jogadores, de tal forma que leve os dois a melhorarem seus resultados. Então, se o jogo se repetir, será que é possível haver cooperação e melhorar os resultados de um equilíbrio? A gente vai ver 2 tipos de jogos, se tudo der certo e a gente concluir esse capítulo hoje. Vai ver aqueles jogos que são repetidos um número finito de vezes e aqueles jogos que são repetidos infinitamente. Vamos aprender a achar um equilíbrio para ambos os tipos de jogos. Quando a gente está tratando de jogos finitos, a principal característica é que todos aqueles jogadores eles sabem quantas vezes o jogo vai se repetir. Então, antes do jogo começar, há uma espécie de acordo entre os jogadores e diz assim, olha, nós vamos jogar 2 vezes, nós vamos jogar 3 vezes, certo? Como exemplo de um jogo finito, eu trago aqui uma conferência internacional para definir sobre a emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. E essa conferência, ela tem uma hora para acabar, né? Ela já é criada com uma regra dizendo, olha, daqui a gente vai ter 3 rodadas de negociação e se não chegarmos a um acordo, 0 para todo mundo, né? Assim, em termos de payoff. Bom, em um jogo que é repetido um número finito de vezes, como é que a gente acha os payoffs? É simples, os payoffs dos jogadores são a soma das recompensas obtidas a cada vez que o jogo é repetido. Outro detalhe, e veja, a gente vai aprender como é que vai fazer esse payoff, né? Então, o payoff, quando você recebe uma estrutura de jogo repetido, você vai ter algumas informações para você achar o equilíbrio. Por exemplo, esse jogo é repetido 2 vezes. Esses são os payoffs de um jogo estático. Você vai ter os payoffs do jogo estático. E aí você vai ter um acordo de como as pessoas, né, de como os jogadores vão jogar
E uma característica de todo jogo, principalmente dos jogos repetidos, é que na última rodada, porque todos sabem quantas rodadas vai ter, então na última rodada sempre vai ser jogado um equilíbrio de Nash. Então, você achar o equilíbrio de Nash no jogo sem ser repetido, você sabe que na última rodada, um dos equilíbrios de Nash, se você tiver mais de um, vai ser jogado. Tá? Antes da última rodada, você pode combinar qualquer coisa. Você sabe que na última rodada, como os jogadores sabem que é a última chance, então eles vão jogar um equilíbrio de Nash. Mesmo que exista, vejam bem, mesmo que exista uma combinação de estratégia que dê uma recompensa maior para todos os jogadores. Ou seja, mesmo que exista um Pareto ótimo, quando for na última rodada, os jogadores vão jogar um equilíbrio de Nash, porque é o incentivo que eles têm. Uma característica também é que essas recompensas maiores, elas podem ser atingidas somente por via de cooperação. Se os dois jogadores decidirem cooperar uns com os outros. Se um decidir não cooperar, então você não consegue, basta um, você não consegue chegar àquelas recompensas maiores no jogo. Tá? E se essa recompensa maior não for um equilíbrio de Nash, ela não vai ser jogada na última vez que o jogo for repetido. Tudo bem até agora, pessoal? Tudo ok. Se tiverem alguma dúvida, me interrompam para perguntar, ou então perguntem no chat e aí alguém me avisa que tem dúvida. Bom, eu acho que eu salvei com esses desenhos aqui da outra aula ainda. Bom, vamos voltar ao jogo do dilema dos prisioneiros. Vamos supor que esse jogo seja jogado 2 vezes e que quando for na segunda e última vez que ele for jogado, ou seja, quando ele for reiniciar, o resultado do primeiro estágio, da primeira rodada, ele é conhecido pelos dois jogadores que estão jogando o Dilema dos Prisioneiros. Então, é aquele jogo do confessa e não confessa, caso vocês não se lembrem, que a gente viu primeira vez a gente viu no capítulo 3. E aí os jogadores vão escolher, aí vão observar o resultado, vão escolher simultaneamente, vão observar o resultado, depois vão jogar de novo, simultaneamente aí o jogo termina e vão pegar os payoffs do jogo. Para a gente resolver esse jogo, como é um jogo simultâneo, mas tem estágios, a gente vai resolver da mesma forma que a gente resolveu todos os jogos sequenciais, ou seja, vem de trás para frente para tentar achar um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. A gente vai vir por indução reversa até achar o resultado, o equilíbrio para o jogo como um todo. Então, o que vocês acham que esses dois jogadores vão fazer no segundo e último estágio do jogo? Deixa eu... Vamos lá.
Pronto. Quem é que está aqui? É o Queiroz e o Flávio. Vamos lá. Confessa. Não confessa. Confessa. Não confessa. -6. Ok, dado que eu falei aqui, a pergunta é: o que é que esses jogadores vão fazer no segundo estágio do jogo? O que vocês acham que vai ser o resultado no segundo estágio? Vamos começar de trás para frente. Alguém aí arrisca um palpite? Você pode repetir, professor? Esse é o jogo do Dilema dos Prisioneiros, que vai ser jogado 2 vezes. Para resolver o jogo repetido, nós vamos resolver de trás para frente. Então, primeiro a gente resolve o último estágio, depois a gente vai para o primeiro estágio. Tá? A última rodada depois vai para a primeira. A pergunta que eu fiz é: qual vai ser o equilíbrio? O que vai acontecer? O que eles vão escolher na última rodada, no último estágio? Ou seja, será que o fato de jogar um jogo repetido vai fazer com que eles cooperem entre si e busquem um resultado melhor? Tá? Esse é o intuito. Mas o que eles vão fazer na segunda rodada? Seria reduzir os danos, né? Tipo, procurar a combinação que é menos danosa para os dois. Qual seria Seria essa isso? combinação de Ou eu tô estratégia? viajando? -1 e -1? Então a combinação de estratégia. Última aula você está dizendo -1, -1? Não Calma aí, deixa eu ver. confessa. Acabei de chegar, professor, calma aí. Ah, tá! Não confessa, não confessa. Pronto. Eu me lembrei do Tropa de Elite, né? Quando ele tá usando a arma sem aquela bandana, né? Bandana? Eu não sei o nome. Quer dizer, já no fim do treinamento você tá usando a arma sem a bandana. Na última aula você tá falando o payoff e não falando a estratégia. Bom, Justo, perdão, professor. talvez porque você tenha chegado depois, você não tenha visto o que eu falei antes. Que foi, sempre, quando os jogadores vão jogar a última rodada, sempre eles vão jogar um equilíbrio de Nash. E aí, a gente sabe que no jogo do Dilema dos Prisioneiros, o equilíbrio de Nash é confessa, confessa. Ok? Certo. Então, se a gente vier de trás para frente, a gente sabe que na última rodada só tem um equilíbrio de Nash, vamos jogar ele, né? O equilíbrio vai ser esse, com o respectivo payoff -6, -6. Tá? Vamos aguardar aqui só um instantinho. Então,
eles vão, na última rodada, jogar como se o jogo fosse apenas uma rodada. A gente sabe que confessa é uma estratégia estritamente dominante. Vejam, estritamente dominante. Menos 6 é melhor do que menos 9. 0 é melhor do que menos 1. Menos 6 é melhor do que menos 9. 0 é melhor do que menos 1. Então, eles vão confessar. Certo? Estritamente dominante. O que a gente vai fazer é trazer esse resultado da última, esse payoff da última rodada, esse payoff aqui da última rodada, e somar com os payoffs da primeira rodada, que é exatamente o mesmo jogo, porque é um jogo repetido. Então, o que a gente vai fazer para obter os payoffs do jogo como um todo, e aqui eu já vou de novo fazer um outro quadro igualzinho a esse. Tenham paciência que hoje a gente vai desenhar bastante. Pronto. Aqui a gente achou aqui é a segunda rodada, a gente achou o equilíbrio, né? Vai jogar um equilíbrio de Nash, a gente achou o equilíbrio, só tinha um. Então, o resultado da segunda rodada é confessa, que é esse payoff aqui. O que eu falei, para você saber quais são os payoffs do jogo como um todo, e aí a gente vai para o jogo aqui embaixo, jogo repetido, a gente vai somar, repetido, a gente vai somar os payoffs. Pega de trás para frente, pega o payoff da última rodada e vai somando com os payoffs da primeira rodada. Portanto, eu vou somar menos 6 a cada uma dessas células aqui. Essa aqui vai ficar menos 12, menos 12. Essa aqui vai ficar menos 15, menos 6. Por consequência, essa vai ficar menos 6, menos 15. Essa aqui, menos 7, menos 7. Certo? E aqui sim, agora a gente tem o jogo como um todo. Dá para analisar o jogo todinho aqui, que a gente trouxe, vem de trás para frente. Tá? É como se eu estivesse carregando o jogo para a primeira rodada, para analisar agora a primeira rodada. Só que eu tenho que somar com as recompensas do que foi o resultado da segunda rodada. Então, é assim que a gente resolve um jogo repetido. Para achar o equilíbrio no jogo repetido, o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, a gente vai achar um equilíbrio de Nash normal para esse jogo aqui. Certo? Então, se o Flávio confessa, a melhor coisa para o Queiroz é confessar. Se o Flávio não confessa, a melhor coisa para o Queiroz é confessar também, porque menos 6 é melhor do que menos 7. Se o Queiroz
confessa, a melhor coisa para o Flávio também é confessar. Se o Queiroz não confessa, a melhor coisa para o Flávio também é confessar, porque menos 6 é melhor do que menos 7. Então, a gente vai ter aqui, mais uma vez, confessa, confessa. Então, o que a gente pode deduzir é que o fato de você jogar o Dilema dos Prisioneiros mais de uma vez não significa que os jogadores vão cooperar uns com os outros. Se eles cooperassem, eles escolheriam esse daqui na primeira rodada, depois iriam escolher o equilíbrio. Mas não é assim que funciona, porque é estritamente dominante escolher a estratégia confessar. Então não adianta, você pode jogar 3, 5, 10 rodadas do Dilema dos Prisioneiros, você vai sempre achar o mesmo equilíbrio, a mesma combinação de estratégias de equilíbrio. Confessa, confessa. Quer dizer que então nunca os jogadores no Dilema dos Prisioneiros, nunca eles vão cooperar? Não é bem assim. Veja bem, se o jogo não fosse finito, abriria brecha para eles cooperarem. Mas isso a gente vai deixar para o jogo repetido infinitamente. Tá? Então aqui, gente, a gente tem aqui os payoffs do jogo como um todo. E aí, para resolver o jogo como um todo, é só achar o equilíbrio de Nash nessa estrutura aqui em que você já trouxe o resultado da segunda rodada para a primeira. Alguma dúvida dessa maneira de resolver o jogo? O professor ainda tá nebuloso, mas eu acho que é porque eu cheguei agora há pouco. É para ficar nebuloso mesmo. Eu gosto da sinceridade de vocês. Então, nós vamos resolver alguns jogos aqui para tentar sedimentar a maneira como se resolve um jogo. Certo? Bom, agora definições, né? Definindo um jogo repetido T vezes, ou seja, um jogo finito, como JT, sendo J o jogo simultâneo de informação completa, que é repetido, e tendo que, quando se reinicia um estágio do jogo, todos sabem qual foi o resultado do estágio anterior. Tá? Então, a estrutura do jogo é o seguinte: se a gente definir um jogo finito, que vai se repetir o número T de vezes, como JT, esse jogo simultâneo de informação completa, todos os jogos que vocês viram até agora é de informação completa. Você não tem incerteza aqui, nessa disciplina. E aí, quando o jogo vai ser repetido, cada jogador sabe o que aconteceu no jogo na rodada anterior, nas rodadas anteriores, né? Definindo-se os payoffs dos jogadores como a soma dos payoffs, é essa a definição para o jogo como um todo, obtido nos T estágios ou nas T rodadas do jogo. Se cada um dos estágios T do jogo possui um único equilíbrio de Nash, então o jogo possui um único equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, que é exatamente esse equilíbrio de Nash. Então, se você joga um jogo que tem um único equilíbrio de Nash, e esse jogo é finito, então esse jogo só vai ter um único equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, que é exatamente esse mesmo equilíbrio de Nash que você acha no jogo estático. Tá?
Então, isso aqui é um teorema, tá, gente? Tá em palavras aqui, mas tem muita matemática por trás para provar que isso é isso mesmo. Se o jogo J é dinâmico e possui um único equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos do jogo repetido será também o de cada estágio. Então, esse jogo, resumindo, eu tenho um jogo repetido finitamente, numa estrutura em que os jogadores conhecem a cada estágio o resultado do jogo, e esse jogo estático ele tem um único equilíbrio de Nash. Se ele tem um único equilíbrio de Nash, ele vai ter um único equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Se esse jogo possui um único equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, esse equilíbrio vai ser equilíbrio em cada estágio do jogo. Que foi mais ou menos o que a gente viu com o Dilema dos Prisioneiros, em que no último estágio eles jogam confessa, confessa, e quando a gente trouxe para o jogo como um todo, eles também vão jogar confessa, confessa. Vai ser a mesma combinação de estratégia que a gente tinha antes. E aqui é só um resumo. Vamos para mais um jogo. Deixa eu limpar. São 3 estratégias. No, no. Tá muito bem desenhadinho não, mas dá pro gasto. A, B, C, D, E, F. Vamos lá. Opa. Peraí, deixa eu tirar daqui. A, B, C, D, E, F. Jogador 1, jogador 2. 1 e 1, 0 e 5. 0, 0, 0, 0. 4, 4, 5 e 0. 0, 0, 0, 0, 3 e 3. Vamos ao jogo. Bom, no resultado anterior, com o Dilema dos Prisioneiros, que a gente teve incapacidade de atingir cooperação em um jogo repetido um número finito de vezes, e esse resultado pode ser alterado quando o jogo tem mais de um equilíbrio de Nash. Então esse jogo aqui, que eu botei lá no quadro, ele vai ser repetido 2 vezes. Então os jogadores sabem que vão jogar isso aqui 2 vezes. Primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente tem um jogo repetido, é achar os equilíbrios de Nash para o jogo. Aqui, equilíbrio de Nash são A, D,
C e F. Tá? Então, vocês podem notar que tem um equilíbrio de Nash que dá um resultado mais michuruca e tem outro equilíbrio de Nash que dá um resultado melhor, né? Mais pompudo. E tem isso aqui, ó, 4 e 4, ó, que é melhor do que qualquer um dos dois equilíbrios de Nash. Portanto, ele é um Pareto ótimo quando a gente compara com os equilíbrios de Nash, mas não é um equilíbrio no jogo. Certo? Então, esse jogo vai ser jogado 2 vezes. A gente, de uma maneira diferente do que a gente fez com o Dilema dos Prisioneiros, em que a gente achou o equilíbrio, como só tinha um, a gente traz para o primeiro estágio o resultado do segundo estágio. Quando a gente olha esse jogo, ele tem 2 equilíbrios. Então, na verdade, no último estágio, a gente não sabe qual dos 2 equilíbrios vão ser jogados. Certo? Então, o que a gente faz para achar uma solução para um jogo desse? A gente vai estabelecer um acordo antes do início do jogo. Eu vou escrever o acordo aqui. Primeiro, se o resultado do primeiro estágio for B, E, na segunda rodada eles jogam CF. Então, se na primeira rodada for B e E, o que é B e E, gente? B e E é exatamente aquele Pareto ótimo que a gente diz, olha, bem que eu gostaria de jogar, mas não é um equilíbrio, né? Mas se na primeira rodada eles jogarem B e E, o acordo diz o seguinte, vamos jogar C e F na segunda rodada. Segunda parte do acordo. Se não jogar B e E na primeira, ou seja, caso contrário, então joga A, D na segunda. Caso contrário, joga AD na segunda rodada. Esse é o acordo. Então vamos lá. Quero garantir que vocês entenderam esse acordo. Na primeira rodada, eles podem fazer um acordo e jogar quaisquer uma das combinações. Tá? No acordo, eles estão dizendo assim, olha, se você jogar B e E na primeira rodada, ou seja, se jogar o Pareto ótimo na primeira rodada, então na segunda rodada a gente combina de jogar C, eu jogo C, você joga F, eu sendo o jogador 1, certo? Mas se você não cumprir isso, quer dizer, se não jogar B e E na primeira rodada, então aí eu vou para vingança, ó. Eu vou jogar A. Aí você é melhor jogar D, né? Senão você vai levar 0 aqui, se jogar E ou F. Certo? Compreenderam o acordo? Sim, sim. Ok. Agora o que a gente vai fazer é montar a estrutura do jogo como um todo, porque isso aqui é o jogo sem ser repetido. A gente acha
os equilíbrios de Nash. Só para poder saber o que é que vai ser jogado na segunda e última rodada. De toda forma, a gente vai precisar montar o jogo achar os payoffs do jogo como um todo, tá? Tudo torto, não tem nada não. Ok, então vamos lá. A, B, C, D, E, F. Nesta célula aqui, esta é uma célula especial, a célula BE, ela faz parte do acordo. Então, o que a gente vai fazer é supor que eles jogaram B e E na primeira rodada, portanto, o resultado seria, payoff seria 4 e 4, né? E aí a gente vai somar com o quê? Com o C e F, que é 3 e 3. Então, essa célula aqui, B e E, ela valeria 7 e 7. Por que ela valeria 7 e 7? Porque essa daqui é o indicativo, nesse payoff aqui, é o indicativo de que eles jogaram B e E na primeira rodada. Só essa célula aqui garante que eles jogaram B e E na primeira rodada. Por quê? Porque essa é a célula B, E. Qualquer outra célula fora de B e E vai cair na segunda parte do acordo. Então, como é que a gente acha os payoffs de qualquer outra célula fora B e E? É só somar o que está na célula original, na célula do jogo estático, com o que está no acordo. O que está no acordo é, vamos jogar A e D se não jogar B e E. A e D é 1 e 1. Então, vamos somar 1 em cada uma das células que esteja fora do B e E. Aqui, então, seria, eu tenho 1 e 1, vou somar com 1 e 1, vai ficar 2 e 2. Aqui eu tenho 0 e 5, eu vou somar 1 e 1 em cada lado, vai ficar 1 e 6. Aqui eu tenho 0 e 0, vai ficar 1 e 1. Aqui é a mesma coisa, vai ficar 1 e 1. Aqui vai ficar 6 e 1. 1 e 1. 1 e 1. 4 e 4. Vocês entenderam essa maneira de achar os payoffs do jogo completo, do jogo como um todo, com base no acordo? Ou vocês têm dúvidas? Sim, deu para entender. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer para achar os payoffs do jogo como um todo é ir para o acordo, olhar o que é que está escrito no acordo. Esse acordo aqui, ele determina, na primeira parte, que seja jogado B e E na primeira rodada. Então, vamos para o B e E, vamos preencher o B e E. O que é B e E? 4 e 4. Tá, beleza, eu vou pegar o 4 e 4, que é o da primeira rodada, e vou somar com o quê? Com a segunda rodada. A segunda rodada é o quê? C e F, é 3 e 3. Então, vai ficar 7 e 7 aqui. O resto significa que eu não joguei B e E na primeira rodada. Então, eu estou caindo na segunda parte do acordo. Então, eu vou pegar a primeira rodada, tudo que está aqui
de payoff da primeira rodada nas demais células e vou somar com o que está no payoff de AD, que é 1 e 1. E foi isso que eu fiz. Somei 1 e 1 em cada uma dessas células aqui. Assim a gente obtém os payoffs do jogo repetido. Aqui já está o resumo, eu vim de trás para frente, já está o resumo de todas as etapas do jogo, né? Eu somei os payoffs. Agora, para resolver o jogo, agora é simples, porque agora funciona como se tivéssemos um jogo simultâneo, como a gente viu no terceiro capítulo. Então, se o jogador 2, aqui é o 2, aqui é 1. Se o jogador 2 joga D, a melhor resposta do jogador 1 é jogar A. Se o jogador 2 joga E, a melhor resposta do jogador 1 é jogar B. Se o jogador 2 joga F, a melhor resposta do jogador 1 é jogar C. Se o jogador 1 joga A, a melhor resposta do jogador 2 é jogar D. Se o jogador 1 joga B, a melhor resposta do jogador 2 é jogar 7. Se o jogador 1 joga C, a melhor resposta é jogar... Ai, meu Deus. A melhor resposta é jogar E. E aqui a melhor resposta é jogar F. Portanto, vejam aqui a diferença do jogo estático para o jogo repetido. No jogo estático, a gente tinha 2 equilíbrios de Nash, AD, CF. Quando a gente vai repetir esse jogo, vai jogar 2 vezes esse jogo, você passa a ter 3 equilíbrios de Nash perfeito em subjogos. Sendo que um dos equilíbrios é Pareto ótimo. Portanto, a possibilidade de acordo, de cooperação entre os jogadores, pode levar a uma melhoria nas recompensas de cada um deles, podendo atingir, inclusive, o Pareto ótimo. Então, é possível a gente encontrar um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos de tal forma que a gente chegue a um resultado que não era equilíbrio de Nash no jogo estático. Que é esse caso aqui, ó. O B e o E viraram equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Tá? As promessas ou as ameaças que são críveis também podem ser consideradas e podem influenciar o comportamento dos agentes. Será que, se eu prometer que vou ser bonzinho, você vai acreditar se o jogo for repetido? Só prometer? Se a promessa for crível, se o acordo for crível, você chega sim a uma mudança de comportamento e você chega no Pareto ótimo. Bom, aquele jogo que a gente viu agora, ele não tem renegociação. Mas se existe a possibilidade de renegociar, então a gente pode ter o resultado cooperativo anterior. Pode ter, pode não ter, né? Bom, se os jogadores souberem que a renegociação, ou seja, vamos discutir a regra durante o jogo. Isso é uma renegociação. Se os jogadores souberem que a renegociação é possível entre um estágio e outro, ou seja, durante o jogo, então não tem por que cooperar no primeiro estágio. Tipo assim,
eu prometo que eu vou fazer o melhor para nós dois no primeiro estágio. Mas a outra pessoa sabe que no meio do caminho eu posso simplesmente mudar as regras do jogo. Então ele não vai acreditar na minha promessa. A não ser que exista algum tipo de punição dentro do jogo para quem não cumprir as promessas. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, se a outra pessoa acreditar na minha promessa e eu trair, com renegociação, né? Se houver renegociação, e eu trair a pessoa, jogar uma coisa que é melhor para mim, mas não necessariamente melhor para ela, embora tenha sido traído, o outro jogador ele vai aceitar a renegociação porque ele vai ganhar mais renegociando. Por quê? Porque o que passou, ele não tem como voltar atrás, ele não tem como recuperar o que passou, né? Então, o jeito é dos males o menor. Aceitar a renegociação de tal forma que na última rodada se ganha, ele pelo menos ganha alguma coisa em cima. Tá? Essa é a ideia de abrir uma brecha para renegociação ou não. Tá? Sempre que vocês estiverem numa negociação em que, antes de começar a negociação, uma barganha, alguma coisa assim, vocês souberem que há a possibilidade de mudança de regra no meio do jogo, então vocês já ligam o alerta, porque pode ser que vocês sejam traídos logo de cara, sabe? Alguma dúvida até agora? Tá de boa. Tá de boa, né? Bom, estamos chegando na metade da aula, né? Pelo menos vai dar 7 horas. Agora nós vamos admitir renegociação, mas o que eu vou fazer? Eu vou inserir estratégias punitivas para quem trair. Então, mesmo que eu diga assim, olha, pode renegociar aí entre um estágio e outro, não tem problema nenhum. Por que eu vou dizer isso? Porque eu sei que dentro do payoff do jogo existem estratégias punitivas. Eu posso fazer alguma coisa, eu tenho sob meu controle uma escolha que vai punir o outro se o outro me trair. Se vocês observarem esse jogo, é o mesmo anterior, ó, de A, B, C, D, E, F. A gente acrescentou 2 estratégias de cada lado, né? Y e Z, G e H. Essas estratégias são estratégias punitivas. A estratégia Y é uma estratégia em que ele pune o jogador 2, ó, ele está ganhando só meio aqui, e o outro jogador ganha 4, é uma recompensa maior para o jogador 1 e uma punição para o jogador 2, a estratégia Y. E a estratégia YG, né? A combinação YG. E a combinação ZH é uma punição para o jogador 1. Ele leva só meio e o outro jogador leva 4, que é o melhor dos mundos para ele. Certo? Então, colocando essas estratégias, que são estratégias para punir quem trai, você pode admitir renegociação entre uma rodada e outra, porque já está inserido no jogo, nos payoffs do jogo, a possibilidade de você se vingar do outro que te traiu. Tá certo? Então vamos pegar esse jogo aqui e jogar 2 vezes também, né? É possível em alguns jogos encontrar ameaças ou promessas que levem à cooperação. Essas aqui são as estratégias de ameaça, certo? E a gente vai achar os equilíbrios de Nash.
do jogo estático. Então vamos pegar esse jogo aqui, já está aqui assinalado. Esse jogo tem 4 equilíbrios de Nash. Esse aqui, que é o melhor dos mundos, não é um equilíbrio de Nash para o jogo estático, para o jogo jogado só uma vez. Certo? Da mesma forma que a gente tinha antes, né? Porque esse jogo aqui, 3x3, a gente já jogou, né? Esse aqui, A, B, C, D, E, F. Quando a gente acrescenta as outras duas estratégias para cada jogador, a gente está acrescentando, nesse caso aqui, mais 2 equilíbrios de Nash para esse jogo modificado. Vamos agora para o acordo. Eu vou desenhar esse jogo lá na... Nossa, é muita... Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Vamos lá. Vamos desenhar. Se eu consigo. Tá aqui mais pro lado. Eu vou fazer o acordo também. Tá torto. Tá torto. Paciência. Gente do céu, que coisa horrorosa. Bom, vocês vão me desculpar, mas eu não sei desenhar assim. Olha, não vai, gente. Tô apanhando aqui dessa mesa. Aleluia. Vamos lá. D, E, F, G, H, A, B, C, Y, Z. Não vou preencher, vou botar o acordo e a gente vai... Esse aqui vai ser o payoff do jogo como um todo que a gente vai montar. Tá? O acordo, que é o novo acordo agora que a gente tem o jogo modificado. Vamos lá. Acordo diz assim: se o primeiro resultado for B e E, a segunda rodada eles vão jogar C e F. Então, se B e E na primeira, então C e F na segunda. Segunda parte do acordo. Se só o jogador 1 desviar, se ele trair, então vai jogar Z e H na segunda. Então, se só o jogador 1 trai, então joga o quê?
Z, H, que é a estratégia de punição do jogador 1. O que mais? Terceira parte. Se só o jogador 2 trair, desviar, então vai jogar a estratégia YG na segunda rodada. Então, se só o jogador 2 trai, ele vai ser punido na segunda rodada. Então, vai jogar YG. Quarta e última. Se todo mundo traiu todo mundo, quer dizer, se ninguém jogou B e E, nenhum dos dois jogaram B nem E, então eles vão jogar C e F na segunda. Se ambos traíram, então vão jogar o melhor que eles podem fazer, jogar C e F, que é o melhor o melhor equilíbrio de Nash na segunda rodada, né? É 3 e 3 que vale. Então vamos tentar achar os payoffs do jogo repetido, do jogo como um todo. Como é que a gente acha? Seguindo aqui a linha de raciocínio do acordo. Então vamos jogar B e E na primeira. Então vamos para essa célula aqui. Essa célula vai ser a primeira a ser preenchida. Se jogar B e E, que a gente sabe que é 4 e 4, só para relembrar, 4 e 4. Então, eles vão jogar na segunda C e F, que a gente sabe que é 3 e 3. Portanto, nesta célula B e E vai ser, para o jogo repetido, o valor vai ser 7 e 7. Beleza. Agora presta atenção aqui, hein? Aqui está dizendo o seguinte, se só o jogador 1 trai, se só o jogador 1 traiu, significa que o jogador 2 jogou E, jogou a estratégia E. E o jogador 1 não jogou a estratégia B. Repetindo. O que significa só o jogador 1 trair? Significa que o jogador 2 jogou a estratégia E, mas o jogador 1 não jogou a estratégia E. Então, a gente está nessa coluna aqui, ó. Tá? O que a gente vai fazer? Acrescentar os valores dessa coluna. Claro que B e E já foi preenchido, então não precisa. A gente vai pegar os valores do original, né, do jogo original nessa coluna e vai somar com qual? Com o que vai ser da segunda rodada, ZH. ZH é a estratégia de punição do jogador 1. Ela é meio e 4. Esses são os valores que eu vou somar com cada uma dessas células aqui. Que eu não sei, obviamente, de cor. Por isso, nós vamos recorrer ao jogo original. 5 e 0. Então, vai ser 5,5. Vou botar com um ponto e vírgula para não confundir com essa vírgula, tá? O outro era 0, 0 mais 4, tá? 4. C e E é 3. Não é 3 e 3, é 0 e 0. Então, vou olhar todas as outras. Ó, todas as outras são 0 e 0. Então, a gente vai só somar meio e 4. Com 0 vai dar meio e 4. E todas essas células aqui. Ok? Então, a gente já atendeu a primeira parte do acordo, a gente já atendeu a segunda parte do acordo, a gente agora vai para a terceira parte do acordo. O que diz a terceira parte do acordo? Diz o seguinte, se só o jogador 2 trair, então você vai jogar na segunda rodada Y e G.
O que significa só o jogador 2 trair? Significa que o jogador 1 jogou B. Ele jogou a estratégia B, acreditou no cara. Quando passou a primeira rodada, ele viu que o jogador 2 não jogou E, jogou qualquer uma aqui nessa linha, menos a estratégia E. Ele traiu o jogador 1. Por conta disso, a gente vai preencher todas as células, né, todas as combinações dessa linha aqui, somando aquela estratégia punitiva para o jogador 2. No caso aqui vai ser, a gente vai somar 4,5. Tá? 4 de um lado, meio do outro. Vamos lá? B e D. B e D é 0 e 5. Então vai ser meio e aqui vai ser 5,5. Não, vai ser 4. Desculpem. 4 e o outro vai ser 5,5. B e F. Ora, esse jogo é simétrico, então todas as outras dessa linha, né, todas as outras combinações dessa linha são 0 e 0. Então eu vou somar 4,5 em todas elas. E vai dar vai ser assim, ó, 4 e o outro jogador vai levar meio. 4 e o outro jogador vai levar meio. Pronto, a terceira parte do acordo a gente já achou aqui no jogo repetido. Qualquer uma dessas outras células que ainda estão em branco fazem parte da quarta parte do acordo, né? Do quarto item do acordo. Significa que os dois traíram na primeira rodada, ó. Aqui eles jogaram AD, aqui jogaram CD, YD. Então, é uma traição mútua, né? O que acontece? Quando isso acontece, eles vão somar aos valores originais, vão somar o da segunda rodada. O da segunda rodada, eles vão jogar C e F de acordo com o acordo. 3 e 3. Então, eu vou pegar todo mundo, cada uma dessas células, e vou somar 3 de um lado e 3 do outro. Simples assim. 1 e 1, pois vai ser 4 e 4. Aqui é 0, ó, todo mundo é 0. Então, eu vou somar 3 e 3. Vai ficar 3 e 3. 3 e 3. Essa galera aqui, C, Y, Z, tudo com D, é tudo 0, ó. Então vai ficar 3 e 3 também. Esse cara aqui, C e F, é 3 e 3. Aí eu vou somar 3 e 3, vai ficar 6 e 6. Aqui essas duas, vamos olhar, que é a original, é 0 e 0. Então, vamos lá, 3 e 3, 3 e 3. Essas duas também vai ser 0 e 0, né? C vai ser 0 e 0, ó. 0, 0. Eu vou somar com 3 e 3. Essas diagonais aqui vai ser 3 e 3 também. E aqui tem um valor, né? Aqui é 4,5, então vai ficar 4 mais 3, 7. E aqui vai ficar 3,5. Então, essa aqui vai ficar 7 e 3,5. E aqui vai ficar 3,5 e 7, porque o jogo ele é simétrico. Pronto. Então, gente, aqui sim a gente achou o jogo, os payoffs do jogo repetido, do jogo como um todo. Agora nós vamos achar os equilíbrios de Nash perfeito em subjogos, da mesma forma que a gente acha equilíbrio de Nash para um jogo simultâneo. Então, se o jogador 2
jogar D, a melhor resposta para o jogador 1 pode ser o A, pode ser o B. Né? 4, aqui 4 também. Se o jogador 2 joga E, a melhor resposta será B. Se o jogador 2 jogar F, a melhor resposta será C. Se o jogador 2 jogar G, a melhor resposta será Y. Se o jogador 2 jogar H, a melhor resposta será B. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Espera aí. Deixa eu olhar o jogo original. É 0, gente. Aqui... então tá certo. Tá certo. Beleza. Agora vamos ver a melhor resposta para o jogador 2. Se o jogador 1 joga A, a melhor resposta dele pode ser D e pode ser E. Se o jogador 1 joga B, a melhor resposta, sem dúvida, vai ser jogar E. Se o jogador 1 joga C, a melhor resposta será jogar F. Se o jogador 1 joga Y, a melhor resposta será E. Se o jogador 1 joga Z, a melhor resposta será H. Então, nós temos aqui 3 equilíbrios de Nash perfeito em subjogos. Ó, que maravilha, para o jogo repetido. E aquelas estratégias punitivas que eram equilíbrio de Nash para o jogo estático deixam de ser equilíbrio de Nash no jogo repetido. Nos slides que estão lá à disposição de vocês, tem aqui, ó, tudo explicadinho, tudo, tá? As somas todas que eu fiz e tudo mais. Caso vocês ainda tenham dúvidas. E aí, esse é o jogo como um todo, né? O jogo sendo visualizado no primeiro estágio. E aqui o que eu já cheguei à conclusão, a gente já viu que esses são os equilíbrios de Nash, perfeito em subjogos. Então, esse resultado aqui, ele é a prova de renegociação. Você pode admitir renegociação para o jogo, um jogo como esse, porque você tem estratégias punitivas. Então, não tem problema nenhum, tá? Você incorporou nas regras do jogo estratégias de punição para quem te trair. Então, esses resultados aqui que a gente achou, eles vão se aplicar quando o jogo se repete, é óbvio. A gente viu quando o jogo não se repete, B não é um equilíbrio de Nash, e aí a gente tem as estratégias punitivas como equilíbrio de Nash. Quando o jogo se repete uma vez, aí a gente tem essa situação. Tudo bem até agora com jogos repetidos de forma finita? Tudo. Ok. Então, vamos para os jogos infinitos. Vamos dar uma melhorada aqui na situação dos jogos e vamos permitir que ele se repita até o universo acabar. Nesse caso de jogos repetidos de forma infinita, a gente vai conseguir encontrar um equilíbrio de Nash, vai ser possível encontrar um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos
que não seja equilíbrio de Nash em nenhum dos estágios, de forma estática, né? E isso vale mesmo que você tenha só um equilíbrio de Nash. Então aqui está mostrando que tem salvação para cooperação no dilema dos prisioneiros. Basta que esse jogo seja repetido infinitamente. Qual é o problema de um jogo repetido infinitamente? É a definição dos payoffs do jogo que a gente fez para o jogo finito. A gente definiu os payoffs como somatório de cada payoff em cada estágio. Mas como o jogo se repete de forma infinita, o valor seria infinito dos payoffs. Tá? Então a gente precisa definir uma nova maneira de achar um payoff do jogo. Certo? E vai ser exatamente o que vai ser o somatório do que o jogador vai ganhar em cada estágio. Só que a gente vai trazer a valor presente, né? E aí vai entrar de novo a belezura da nossa taxa de desconto que a gente viu na barganha. A gente vai trazer a valor presente para poder achar um equilíbrio nesse jogo infinito. Se a gente não fizer isso, a gente vai simplesmente somar um troço infinito. Não vai dar certo. Tá? Então, a gente tem uma taxa de desconto D, o nosso fator de desconto, esse delta aqui, ele vai ser entre 0 e 1, né? Quanto maior a taxa de desconto, menor vai ser o nosso fator de desconto. E o que é esse fator de desconto? Esse fator de desconto, ele tem uma intuição econômica, né? ele tem um sentido. Esse fator de desconto, esse delta, quando ele se aproxima de 1, isso significa que a pessoa dá muito valor ao futuro, quase igual ao presente. Certo? Por que aqui as coisas às vezes não se resolvem? Por exemplo, os problemas com o lixo de uma grande cidade. Você é gestor de uma cidade e você tem problemas de reciclagem de lixo, isso é caro, o que fazer com o lixo da cidade, né? Isso é caro também. E isso pode trazer problemas para o meio ambiente. O problema é o seguinte, é que esses problemas do meio ambiente, eles só vão aparecer muito tempo depois. Então, normalmente as pessoas dão mais valor ao presente do que se preocupam com o futuro. Vão se preocupar com o presente. E aí, essa taxa de desconto, normalmente ela é pequena. Quanto maior a taxa de desconto, mais você valoriza o futuro. Então, pessoas muito preocupadas com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com o que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos, são pessoas com uma taxa de desconto relativamente mais alta do que aquelas pessoas que não estão nem aí. Certo? Então, essa é uma maneira de ver a taxa de desconto. Essa taxa de desconto também pode ser vista como a probabilidade de que o jogo vai terminar no próximo período. A gente não sabe quando o jogo vai terminar. Então, é um jogo repetido infinitamente. Quanto maior a taxa de desconto, maior a probabilidade de que o jogo termine no próximo período. Pode ser visto dessa forma? Pode ser visto dessa forma. Tá? Então, você tem uma menor valorização de recompensas futuras em relação às recompensas do presente, uma taxa de desconto baixa, e você tem a probabilidade de um jogo terminar sem alcançar o próximo estágio, terminar abruptamente. Quanto maior a taxa de desconto, maior a probabilidade de terminar o jogo antes que você imagine.
O jogo de empresas, por exemplo. Se eu não avisasse, se vocês não soubessem quantas rodadas teria, ele seria um jogo, vá lá, de uma certa forma infinito. Ah, mas tem que terminar dentro do semestre. Eu sei, tem que terminar dentro do semestre. Mas eu digo assim, se vocês não soubessem quando eu ia terminar, eu poderia pegar um dia para jogar um monte de rodada e dizer, olha, o jogo terminou hoje e acabou. Certo? Essa a taxa de desconto seria alta, né? Outra coisa que vocês vão encontrar aqui em jogos repetidos de forma infinita é a famosa estratégia de gatilho. Tá? A gente vai utilizar estratégias de gatilho. O que é isso? Essas estratégias de gatilho vão definir uma posição de cooperação do jogador com os demais. Vai dizer o seguinte, eu vou cooperar com vocês enquanto vocês cooperarem comigo. Se algum de vocês me trair, eu vou cessar o acordo, disparar o gatilho e vou parar de cooperar enquanto vida houver, para o resto da minha vida. Nunca vou perdoar. Isso que é a estratégia gatilho. Tá? Então, estratégia gatilho, eu coopero com vocês enquanto vocês cooperarem comigo. Se me traírem, nunca mais eu coopero. Na próxima rodada, eu já não coopero. Fui traído essa rodada. Aí, óbvio, né? Esse é aquele jogo que toda rodada você olha e vê o que é que resultou do jogo. Aí joga de novo. Aí olha, vê o que é que resultou. Aí joga de novo. Então, se eu olhar o jogo entre uma rodada e outra e observar que fui traída, então a rodada que vai reiniciar, eu não vou mais cooperar. Essa que é a estratégia gatilho. Bom, a gente vai ter, como o jogo é repetido infinitamente, a gente vai ter infinitos subjogos. Não tá. Achei. A gente vai ter infinitos subjogos. Né? Quando você olha um estágio do jogo isoladamente, ele não é um subjogo. O subjogo é tudo dali para frente. Lembra? O subjogo começa num único nó e pega todo mundo dali para frente, englobando o conjunto de informação completo. Então a gente tem vários subjogos iniciando, mas nunca terminando. Né? Cada início de estágio é apenas o início de um subjogo. E como os jogos são repetidos, a gente sabe que todos os subjogos são iguais. Dali para frente todo mundo é igual. Dali para frente todo mundo é igual. Eles são idênticos, né? Porque os jogos são repetidos. Outra coisa, um resultado que seja equilíbrio de Nash no jogo como um todo também vai ser equilíbrio de Nash nos subjogos. E, portanto, ele vai ser o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Tá? Então a gente vai tentar achar um equilíbrio de Nash, de alguma forma. Muito bem, vamos aqui para o dilema dos prisioneiros, só que agora jogado infinitamente. Nós sabemos que o jogo estático vai resultar em em confessa. C é confessar, não é cooperar. O resultado do jogo vai ser confessa. Esse é o equilíbrio de Nash. Tá? Vamos considerar uma estratégia gatilho para os dois jogadores, em que eles vão cooperar no primeiro estágio, ou seja, eles não vão confessar. E vão fazer isso em qualquer estágio subsequente. Eles vão ficar cooperando. Isso vai ser jogado infinitamente, desde que sempre eles cooperem.
Se um dos jogadores não coopera, aí ele vai passar a confessar daí em diante. Tá? Então, como é que a gente resolve um jogo infinito? A gente vai calcular os payoffs. De quando o jogador desvia e de quando ele coopera. Tá? A ideia aqui é a seguinte. Essa aqui é o payoff trazido a valor presente de um jogador que desviou logo de cara, que confessou. Então, aqui é desviar. Então, se o jogador desvia na primeira rodada e o outro não desvia, óbvio, né? Assim, o outro acreditou. Eles combinam uma coisa, olha, eu não vou confessar. Jogador 1 diz, olha, eu não vou confessar, tá bom? Então tu não confessa. Aí o jogador diz, tá bom, eu não vou confessar. E aí o jogador 1 de cara confessa. Puf! E o outro acreditou. O outro não confessou. Aí o que é que o jogador 1 vai receber de payoff da primeira rodada? 0. Aqui é a primeira rodada. Rodada 1. É a soma de todas as rodadas, né? Então, mais... Aí o que vai acontecer na segunda rodada? Quem sabe me dizer? Isso não sei não, professor. Eu vou ficar devendo. Seguindo a estratégia gatilho, o outro jogador foi traído. Então, na segunda rodada, o outro não vai mais cair na conversa mole do jogador 1. Ele vai confessar. E aí, eles vão passar a confessar daí em diante. Por isso, ele está recebendo aqui, ó, menos 6 vezes a taxa de desconto. Desculpe, o fator de desconto. Entendi. Certo? Então, isso aqui é a rodada 2. É o payoff vezes o fator de desconto. Porque eu estou trazendo a valor presente. Mais a rodada 3. Eles vão, a partir daí, jogar sempre confessa. Então, vai ser sempre menos 6. Aqui foi um período, então eu tenho um fator de desconto. Aqui já é o terceiro período, então é o fator de desconto elevado ao quadrado. No quarto período, vai ser o fator de desconto elevado à terceira e assim por diante. Ó. Isso aqui continua infinitamente. Tá? Então, se a estratégia de desvio, a soma, né, dos payoffs, eu estou calculando o payoff de desviar. Desviar. Vai ser, ele vai receber 0. Opa. Na segunda, já vai ser menos 6. Fator de desconto. Mais. Aí a partir daí é menos 6, né? É só acrescentar o fator de desconto. Ao quadrado. Menos 6. Fator de desconto ao cubo. E assim para o resto da vida. Eu posso fazer o quê? Trazer esse fator de desconto como uma soma. Trazer em evidência. Botar em evidência. Vai ter você menos 6, né? Dá para botar em evidência o menos 6. Deixa eu botar isso direito, gente. Ó, trazer o menos 6 delta em evidência. Vai multiplicar por
1 mais delta mais delta ao quadrado mais delta ao cubo, e é uma soma infinita. Opa! Vocês aprenderam isso em que série do ensino médio? Como é que resolve essa soma infinita? Dízima periódica. Dízima periódica não. Uou. Isso A aqui, soma infinita, no caso. soma infinita. Em cima no numerador fica o primeiro termo, que no caso é 1, dividido por 1 menos a razão entre um termo e outro, que é delta. Pronto, resolvida a soma infinita. Aqui vai a razão entre um termo e outro. Então é delta dividido por 1. Delta ao quadrado dividido por delta. Delta ao cubo dividido por delta ao quadrado. A razão vai ser delta. Ó. Tá? Esse aqui vai ser o payoff de desviar. Tá? Agora a gente precisa calcular o payoff de cooperar. Então, como é cooperar? É jogar não confessa logo de cara, os dois não confessando. Então, não confessa vai ser menos 1. A primeira rodada vai resultar em menos 1. Mas, vamos dizer que ele vai cooperar o resto da vida, certo? Então, sempre vai ser menos 1 vezes a taxa, o fator de desconto. Delta ao quadrado mais o payoff vezes a taxa, o fator de desconto, o resto da vida, né? Bom, aqui eu tenho, posso botar o menos 1 em evidência. Mais delta mais delta ao quadrado, não é isso? Mais o resto da vida, etc, etc. Então, eu tenho menos 1 que multiplica o primeiro termo dividido por 1 menos a razão entre um termo e outro. Olha, gente, agora eu tenho dois resultados. O resultado de trair e o resultado de cooperar. Está calculado aqui, ó. Aqui para não desviar, ou seja, supondo que ele não vá trair o outro jogador. Quando aqui eu estou botando desviar. Quando é que desviar vale a pena? Quando é que desviar, que é esse payoff aqui, é melhor do que cooperar? Que é esse payoff aqui. Quando ele trair? Não, quando esse payoff for maior do que esse, né? Ó, se esse payoff aqui, menos 6 delta, sobre 1 menos delta. Se esse payoff for maior do que esse aqui, se isso aqui acontecer, então ele vai trair, ele vai desviar, certo? Certo. Ó, aqui o cálculo, ó. Se isso aqui acontecer, ele vai desviar. Tá? Puf, puf. Aí é menos 1, eu multiplico por menos 1, inverte a desigualdade.
E aí a gente tem um valor da taxa do fator de desconto. Fator de desconto menor do que 1 sobre 6. Veja, se o cara tiver uma taxa de desconto, um fator de desconto baixo, igual a menor do que 1 sobre 6, ele vai trair o cara. Certo? Se ele não valorizar tanto o futuro, ele vai pensar assim: eu vou ficar aqui cooperando com esse cara, mas sei lá quanto tempo vai durar esse jogo, eu vou me beneficiar logo agora. São aquelas pessoas mais impacientes, sabe? Querem tudo na hora ali. Essas pessoas têm um fator de desconto baixo. Valorizam um pouco o futuro. Então, se um dos jogadores tiver um fator de desconto menor do que meio, ele vai trair. Tá? Ele vai trair. E é assim que a gente acha o equilíbrio do jogo. Na verdade, esse tipo de jogo, você vai perguntar assim, por exemplo, qual seria o fator de desconto para que o jogador mantenha a cooperação? Então, você vai calcular o fator de desconto. Você vai calcular isso aqui. Vai calcular o payoff de desviar, vai calcular o payoff de cooperar, e se eu quero o fator de desconto para cooperação, então é porque esse payoff será maior do que esse. Aí você vai achar o fator de desconto. Aqui é para atrair, né? Portanto, para cooperar, seria um delta maior ou igual a 1 sobre 6. Tá? Qual é o delta mínimo? Qual é o fator de desconto mínimo para manter a cooperação? O fator de desconto mínimo para manter a cooperação é 1 sobre 6. Esse tipo de pergunta que eu faço. Ok? É esse tipo de pergunta que eu faço. A estratégia gatilho pode ser um equilíbrio Nash do jogo como um todo? Será? Bom, para que seja um equilíbrio Nash perfeito em subjogos, a estratégia deve ser um equilíbrio Nash em cada subjogo. Bom, se os subjogos são idênticos, basta que tenha um equilíbrio Nash no jogo inteiro, e esse vai ser o mesmo que vai se aplicar ao equilíbrio Nash perfeito em subjogos. Os jogos são iguais, então você não tem muito que ficar calculando. Nesse caso aqui, do Dilema dos Prisioneiros, a estratégia de gatilho que é analisada pelos jogadores é um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, caso o fator de desconto seja superior a meio. Aqui está dizendo superior, eu botei maior ou igual, porque esse igual aqui, se eu estabeleci que é menor do que meio para atrair, então eu posso fazer o complementar para cooperar. Então eu posso dizer, olha, se for pelo menos 1/6 o fator de desconto, ele vai manter a cooperação, tá? Ou seja, a estratégia de gatilho vai ser um equilíbrio de Nash desde que o fator de desconto seja maior ou igual a 1/6. Isso aí vai ser o nosso equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Vai manter a cooperação. A estratégia gatilho. Alguma dúvida, gente? Não, professor. Aqui eu tinha confundido ali, você explicou. Tá, beleza. Olha, eu sugiro que vocês façam exercício a respeito disso. Justo. Porque tem como calcular, trazer a valor presente usando a estratégia gatilho, a gente chega a um fator de desconto
E eu posso dizer, ó, como eu falei, olha, qual é o fator de desconto mínimo para manter a cooperação, para estabelecer um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos? Nesse caso aqui foi igual a 1/6. Então, se eu substituir 1/6 aqui, eu vou achar o payoff de desviar, vou achar o payoff de cooperar, certo? E como o jogo é simétrico, eu acho e aí eu acho o equilíbrio. O Folk Theorem é mais uma ilustração, não vou cobrar teorema para vocês. Mas aí se a gente tem um jogo J, que é estático, finito, informação completa sempre, né? Que a gente não está vendo informação incompleta. Então vamos supor que tem esse jogo estático e finito. Se existir um conjunto de estratégia que não é um equilíbrio de Nash no jogo, que confiram payoffs que sejam superiores para todos os jogadores em relação aos que eles obteriam se jogasse o equilíbrio de Nash, e se o fator de desconto delta for suficientemente próximo de 1, então vai existir um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos no jogo repetido infinitas vezes, em que é possível alcançar o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, né? A estratégia gatilho, alcançar a cooperação em cada estágio. Então, a ideia desse teorema é o seguinte: se eu fizer um fator de desconto alto o suficiente, bem grande, bem próximo de 1, eu vou conseguir achar um equilíbrio de cooperação para esse jogo aqui repetido infinitas vezes. Mesmo que você só tenha um equilíbrio de Nash, você vai chegar a resultados superiores se esse delta for suficientemente grande, for suficientemente próximo de 1. Sempre vai acontecer isso. Sempre você vai achar algum delta que dá para fazer melhor, dá para chegar a resultados melhores, dá para cooperar. Basta que as pessoas sejam pacientes o suficiente. Aqui eu tenho o duopólio de Cournot, mas eu não vou, porque aqui está é algébrico, então é um negócio, vamos para maximização, não vou resolver esse aqui. É muita conta, não vou fazer isso. Esse eu vou fazer com vocês. Esse aqui, vamos fechar o semestre resolvendo esse jogo aqui. E em seguida eu vou apresentar os resultados do jogo de empresas, tá? Então vamos, a gente tem aqui um jogo que é repetido infinitas vezes. A gente tem aqui o delta asterisco, é o menor fator de desconto que permite implementar a estratégia Pareto eficiente. Olha a conversa bonita. Gente, a estratégia Pareto eficiente, nesse caso aqui, coopera. Eles vão cooperar entre si e vão chegar a uma estratégia Pareto eficiente que é ganhar 1. Certo? Então, se a gente tem um fator de desconto, a gente sabe que se você tiver um fator de desconto alto o suficiente, você consegue chegar numa cooperação. A ideia aqui é que esse delta asterisco seja o menor fator de desconto para que você consiga estabelecer uma cooperação. Tá? Como um equilíbrio perfeito em subjogos.
A não cooperação é punida com o equilíbrio de Nash, que ele chama aqui de Pareto dominado. Esses termos aqui, gente, são termos que se usa e que vocês precisam se familiarizar. Não se assustem com esses termos. Pareto eficiente é o ótimo de Pareto. Pareto dominado é um equilíbrio de Nash que é dominado pelo ótimo de Pareto, que no caso aqui é não coopera, não coopera. Certo? Vamos achar o equilíbrio de Nash desse jogo, ó. Se o jogador 1 coopera, o jogador 2. Se o jogador 2 coopera, o jogador 1 não coopera. Se o jogador 2 não coopera, o jogador 1 não coopera. Então, isso aqui é essencialmente um dilema dos prisioneiros, uma espécie de dilema dos prisioneiros, porque você tem aqui um equilíbrio de Nash que leva à não cooperação entre os jogadores, tá? Eu quero estabelecer um jogo em que eles consigam cooperar. A gente consegue isso quando ele é repetido infinitas vezes. A ideia aqui é você calcular exatamente esse menor fator de desconto. Para calcular o fator de desconto, a gente vai precisar calcular o payoff de quando desvia e o payoff de quando coopera. E vai comparar um com o outro, certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui mesmo. Desvia. Então, vamos supor que um determinado jogador diga o seguinte: olha, a gente vai cooperar um com o outro, tá? Tá, beleza. E aí, por exemplo, o jogador 1, vamos cooperar. Aí o jogador 2, beleza, o jogador 2 coopera, o jogador 1 trai. Quanto ele vai receber na primeira rodada? Vai receber 2 na primeira rodada. Estão vendo? Então, a primeira rodada, o payoff vai ser 2 para quem desviou. Mas esse jogo é jogado infinitas vezes, então vai ter uma segunda rodada. Pela estratégia gatilho, o jogador 2 vai deixar de cooperar e vai passar a não cooperar. Então, agora o payoff vai ser 0. Uau! 0. Sim, aqui teoricamente teria uma taxa, o fator de desconto. 0, o fator de desconto ao quadrado. Não precisa eu me estender muito, porque vocês sabem que essa soma vai dar 2. Se desviar. Se cooperar. Coopera. Bom, se ambos cooperarem, eles vão receber 1 na primeira rodada e em todas as demais. 1 vezes o fator de desconto, mais 1 vezes o fator de desconto ao quadrado, mais isso pro resto da vida. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 menos o fator de desconto. Ele quer saber qual é o delta mínimo para que esse jogo seja de cooperação. Então, o payoff de cooperar precisa ser maior do que 2. Vamos aqui para cima. Se 1 sobre 1 menos delta for maior do que 2, então, maior ou igual, né? Maior ou igual. Porque a gente vai chegar num fator mínimo, né? Então, a gente vai ter aqui 1 maior ou igual a 2 menos 2 delta. 2 delta maior ou igual a 1 delta maior ou igual a 1 sobre 2. Beleza? Então, qual é o delta mínimo? O delta asterisco é igual a 0,5.
multiplica por 100, a resposta 50. Ok, gente? Pera, Entenderam? você pode repetir? Eu fiquei um pouco confuso. Você pode repetir a partir dali do 1/1 menos a taxa sobre o fator igual menor ou igual a 2? Lá no início do Ali, cálculo. aqui? Não, aqui? Não, não, no início do cálculo aí. Isso. Aqui, tá. Esse aqui é o payoff de cooperar. Certo? Eu quero estabelecer um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos em que se coopere. Por quê? Porque ele quer implementar estratégias Pareto eficientes. Então, se o payoff de cooperar for maior ou igual o de desviar é 2. Né? A gente chegou aqui, ó, 2. Aí a gente pode achar agora o delta asterisco. Então, eu só multipliquei esse 1 menos delta por 2, né? Porque eu levei para cá em cruz, em x, aliás. Ah, certo. Você está descobrindo O o delta. fator de redesconto. Ok. Exato, exatamente. Tá? Então, é 2 que multiplica 1 menos delta, que dá 2 menos 2 delta. E aí, passei o menos 2 delta para o lado de cá e passei o 1 para o lado de lá. Ficou 2 delta maior ou igual a 1, delta maior ou igual a meio. O delta mínimo é meio, só que ele quer 100 vezes o delta mínimo, então a resposta é 50. Uhum. Tranquilo? Certo, entendi. Entendi. Isso aqui é um exercício, mas isso aqui caiu na Ampec, tá? Isso aqui é a prova da Ampec. Pronto, crianças. Deixa eu parar aqui a gravação.